Oi, pessoal! Nesse vídeo de geometria espacial, a gente vai falar da unidade 4, onde a gente estudou diedros, triedros, ângulos poliédricos e poliedros. Nesse vídeo, especificamente, a gente vai demonstrar um teorema que diz que existem 5 e somente 5 poliedros de Platão. Então, antes de demonstrar o teorema, a gente vai lembrar qual é a definição de poliedro de Platão. Um poliedro chamado de poliedro de Platão se e somente se satisfaz as três condições. Primeira condição: todas as faces têm o mesmo número de arestas. De cada vértice parte o mesmo número de arestas. Vale a relação de Euler. Então, todas as faces desse poliedro são figuras com o mesmo número de arestas, e em cada vértice concorre o mesmo número de arestas, que não precisa ser o mesmo número de arestas de cada face, né? E ainda então vale a relação de Euler. A gente vai chamar de P o nosso poliedro de Platão. V o número de vértices desse poliedro, F o número de faces e A o número de arestas. Supõe que cada face F possui N arestas. Então, em cada uma das faces vai ter N arestas. Se eu multiplicar o número de arestas de cada face pelo número de faces, eu vou ter o dobro do número de arestas do meu poliedro, porque cada aresta do poliedro, ela é a aresta de duas faces, né? Então, daqui eu tenho que F é igual a 2A sobre N. Essa é a primeira relação que a gente vai usar em seguida na demonstração. Depois, supõe que em cada vértice V concorrem M arestas. Então, antes, N era o número de arestas de cada face. Então, se, por exemplo, a face fosse triangular, ela teria 1, 2, 3 arestas. Agora, eu estou supondo que em cada vértice do meu poliedro concorrem M arestas. Então, se eu multiplicar o número de arestas que concorrem em cada vértice pelo número de vértices, eu vou ter de novo o dobro do número de arestas, porque cada aresta, ela concorre em dois vértices diferentes, né? Se eu pensar nos extremos dela. Uma pontinha concorre num vértice e a outra pontinha concorre num outro vértice, né? Então, daqui eu tenho que V é igual a 2A sobre M. Essa é a segunda relação que a gente vai utilizar. E o que eu chamei de 3 aqui é justamente a relação de Euler, que a gente também vai utilizar em seguida na demonstração. Bom, se a gente substitui essa primeira aqui e essa segunda na relação de Euler, eu fico com o número de vértices, 2A sobre M, menos o número de arestas, só copiei, mais o número de faces, 2A sobre N. E isso deve ser igual a 2. Se eu dividir todos esses termos por 2A, a gente vai ficar com 1 sobre M menos 1 meio mais 1 sobre N é igual a 1 sobre A. Então, é essa relação aqui que a gente vai utilizar daqui para frente. Então, vamos fazer mais algumas observações. Notem que olhando para essa relação da caixinha aqui, né? Se eu supor que M e N, os dois valores forem maiores, estritamente maiores do que 3 ao mesmo tempo, então seria N maior ou igual que 4 e M maior ou igual que 4. Se eu suponho N maior ou igual que 4, em particular, a gente pode escrever isso, que 1 sobre N é menor ou igual que 1 quarto. Da mesma forma, quando eu digo que M é maior ou igual que 4, eu estou supondo que 1 sobre M é menor ou igual que 1 quarto. Essas duas desigualdades aqui, se eu somar, eu fico com 1 sobre N mais 1 sobre M, menor ou igual que 1 quarto mais 1 quarto, que é 1 meio. Então, 1 sobre N mais 1 sobre M, menor ou igual que 1 meio. Só que essa desigualdade aqui, se eu olhar ela agora pensando nessa expressão que está aqui na caixinha. Notem que 1 sobre n mais 1 sobre n, se isso for menor ou igual que 1 meio, então todo esse lado esquerdo aqui vai ficar menor do que zero, negativo, ou menor ou igual que zero. Só que isso não é possível, porque do lado direito, 1 sobre a, eu tenho certeza que é maior do que zero. Existe, no mínimo, existe mais do que uma aresta no meu poliedro, né? Tenho certeza que esse valor é positivo. Então, aqui eu tenho um absurdo. Com isso, eu posso garantir que
não é possível ao mesmo tempo eu ter N e M maiores do que 3. Então, vou colocar aqui embaixo. Portanto, ou N é 3 ou M é 3. Então, essa é a primeira parte do teorema. Bom, vamos seguir. Se M igual a 3 ou N igual a 3, eu vou começar supondo que N seja 3. Então, suponha que N é 3. Se eu supor que N é 3, daquela identidade que estava na caixinha, que dizia 1 sobre M menos 1 meio mais 1 sobre N é igual a 1 sobre A, se eu substituir o 3 no lugar do N, eu fico com 1 sobre M menos 1 meio mais 1 terço, maior do que zero, né? Pelas nossas observações anteriores. Esse A é o número de arestas. Então, aqui eu tenho 1 sobre M, menos 1 meio mais 1 terço é menos 1 sexto, né? Maior do que zero, ou seja, 1 sobre M maior do que 1 sexto, ou ainda M menor do que 6. Então, olha só, se N igual a 3, o M é menor do que 6. A gente já sabia que o M é maior ou igual que 3, né? Então, as possibilidades para N igual a 3 são M3, M4 e M5, que tem que ser menor do que 6. Então, essa é o primeiro grupo de possibilidades para os valores de M e N. Bom, a segunda hipótese que a gente pode tomar é supor, então suponha que agora M é 3. Né? Então, da mesma relação que a gente viu antes, 1 sobre M menos 1 meio mais 1 sobre N valendo 1 sobre A. Quando eu colocar o 3 no lugar do M, então agora fica com 1 terço menos 1 meio mais 1 sobre N maior do que zero. E exatamente como a gente fez acima, eu tiro então que agora N vai ser menor do que 6. N menor do que 6. Bom, mas não podemos esquecer que o N também era maior ou igual que 3. Então, com essas informações, a gente tem que se o M for 3, o N pode ser 3, o N pode ser 4 e o N pode ser 5, como fizemos na parte aqui superior, né? A mesma coisa. Então, para ajudar a gente a visualizar o que está acontecendo, a gente vai montar uma tabelinha aqui para ficar mais claro. Vou colocar assim. Aqui são os valores de N. Opa, voltar para um lápis. N e M. Né? Então, se o N é 3, o M poderia ser 3. Se o N é 3, M pode ser 4 ou ainda 5. O que significa essa primeira linha? Cada face tem 3 arestas e aqui em cada vértice incidem 3 arestas. Aqui, em cada face, eu tenho 3 arestas, então são faces triangulares, porém em cada vértice incidem 4 arestas. Aqui embaixo, eu tenho faces triangulares, porém em cada vértice incidem 5 arestas. E agora as outras possibilidades que faltam. Então, o N ainda poderia ser 4, quando o N for 4, eu posso ter o M valendo 3. E ainda se o N for 5, também o M valendo 3. Essas duas últimas eu tirei aqui dessa segundo grupo de possibilidades. Não preciso escrever de novo N igual a 3 e M igual a 3, porque já está aqui na primeira linha. Então, essas duas, o que significam? Aqui eu tenho faces com 4 arestas e 3 arestas incidindo em cada vértice. Depois, faces com 5 arestas e 3 vértices incidindo em cada um dos vértices. Então, cada um essas 5 possibilidades aqui, recebe um nome. A primeira figura a gente chama de tetraedro. Tetraedro. Que talvez seja mais comum, que a gente está mais acostumado a ver. Depois, se o N igual a 3 e o M igual a 4, tem um octaedro. Depois, N igual a 3, M igual a 5 é o icosaedro.
faces quadrangulares incidindo 3 arestas em cada vértice é o hexaedro. E ainda por último, nós vamos ter o dodecaedro. Opa, colocando em azul, vou manter o padrão. Dodecaedro. Certo? Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo.